Meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Queridos, estamos caminhando para o final da nossa conferência, não é isso? Muito grato a Deus por esta oportunidade, podermos nos reunir como igreja para adorar o Senhor no dia do Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e agradecendo pelo privilégio de poder ouvir a sua palavra, de ouvir a sua voz através da sua palavra para nós. Queridos irmãos, gostaria de ler com os irmãos, abram suas Bíblias, 1 aos Coríntios, capítulo 10, leremos a partir do versículo 23. 1 aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23. Leremos até o 31. Diz assim a palavra de Deus, escute com atenção. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, Tu és nosso Deus, e nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez. Humildemente te peço, Pai, que o Senhor fale conosco mais uma vez. Queremos ouvir a Tua voz. Prepara nossos corações para receber, Senhor, a Tua poderosa palavra. Ilumina nossas mentes. Nos ajuda, meu Pai, nas nossas limitações. E que aquilo que for dito, Pai, provenha tão somente de Ti. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor se compadeça. Que o Senhor, meu Pai, opere poderosamente conforme o Teu querer nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, que nós te pedimos. Te agradecemos. Amém. Eu não sei os irmãos aqui, mas quando eu comecei a frequentar a igreja, ainda criança, lá pelos idos dos anos 90, da década de 90, eu ainda ouvia falar que alguns irmãos acreditavam que assistir, ou até mesmo o simples fato de possuir uma TV era pecado. Algumas igrejas só permitiam que alguém exercesse um cargo de liderança, um cargo eclesiástico, se não possuísse televisão. Era como se a tecnologia que a televisão representava fosse em si mesmo pecaminosa. E eu lembro que tem um tio que ele se recusava até olhar para uma TV ligada, né? Certamente a mentalidade da grande maioria dos evangélicos hoje em relação à TV mudou nas últimas décadas, né? É bem mais difícil encontrar algum crente que diga que simplesmente possuir uma TV seja pecado. Contudo, lá na década de 70,
esse conceito era bem formado no pensamento de muitos crentes. Como em uma canção chamada TV Tira Visão. Ela dizia assim, essa canção: quero falar aos meus queridos irmãos sobre um aparelho que chama televisão. É uma invenção que trouxe certos prejuízos, pois os crentes que compraram já perderam a visão. Muitos dizem: vou comprar televisão só para ver o repórter e filmes de educação. Mas a verdade é que assim eles não fazem. Dão lugar para Satanás e já perdem a visão. O refrão diz assim: tome cuidado, querido irmão, não deixe o mundo entrar em seu coração. Tome cuidado, querido irmão, não coloque em sua casa a TV Tira Visão. Novelas, filmes, futebol e humorismo têm trazido prejuízo para muitos cristãos. A Bíblia ensina que a palavra salvação quer dizer separação do mundo e da perdição. Muitos lares, outrora abençoados, juntos oravam e cantavam em perfeita união. Oh, que tristeza! Estão todos derrotados, pois só vivem sentados em frente à televisão. A outra estrofe diz assim: muitos irmãos na igreja querem ser santinhos, mas vão olhar TV lá na casa do vizinho. Já esqueceram que Jesus voltará breve, pois no céu não vão entrar, vão ficar aqui sozinhos. Aos meus irmãos com amor quero alertar que programa de TV lá no céu não vai passar. Só haverá gozo, paz e alegria, cantaremos com os anjos as mais lindas melodias. E a última estrofe diz assim: muitos obreiros têm medo de combater, eles dizem: muitos crentes na minha igreja eu vou perder. Mas eu afirmo que se 2 ou 3 sair, Cristo manda 10 ou 20 para a obra prosseguir. Sei que por muitos não serei compreendido, para mostrar este perigo que traz a televisão. Mas a verdade sempre deverá ser dita, pois foi crendo na verdade que encontrei a salvação. Esse hino, meus irmãos, ele foi gravado pela dupla Ageu e Mauro em 1977 e depois pelo cantor Josué Barbosa Lira em 1979. Certamente tocou na casa de muitos crentes, né? Inclusive lá na minha casa. Meu pai ouvia esse hino, depois foi convertido, apesar da gente possuir a TV lá em casa, né? Eu não lembro de nenhum hino evangélico combatendo os smartphones, né? Mas nessa mesma perspectiva sobre a tecnologia, seria bem possível que esses mesmos compositores desse hino, que eu acabei de declamar para os irmãos, fizessem alguma crítica legalista, chegando a declarar que a salvação dependia de não usar essas coisas. A questão, meus irmãos, é que nós crentes nos vemos diante de 3 L's, e o desafio é nos estabilizar no L correto. Alguns cristãos, principalmente os que compreendem a salvação como fruto dos seus próprios esforços, juntamente com o Senhor, eles tendem aí ao extremo do legalismo. Outros cristãos, quando descobrem as doutrinas da graça, por exemplo, podem correr o risco de ir para o outro extremo, que é a libertinagem. Porém, nós não fomos chamados nem para o legalismo, muito menos para a libertinagem. Nós fomos chamados à liberdade. Então, 3 L's, precisamos estar no L correto. Eu gostaria de falar um pouco nessa noite sobre a nossa liberdade cristã. Fomos chamados à liberdade, diz o apóstolo Paulo. Com base nisso, muitos poderiam concluir que então está tudo liberado, se fomos chamados à liberdade. Mas esse versículo, Gálatas 5:13, ele continua: porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E a razão por trás disso, que é o centro da mensagem dessa noite, é o imperativo que o apóstolo Paulo diz: sede antes servos uns dos outros em amor. Portanto, o que vai mediar a minha liberdade, a sua liberdade,
é o amor, em todas as coisas, inclusive no seu uso das mídias sociais. Estamos diante de um texto que trata exatamente do tema da liberdade cristã, aqui em 1 Coríntios 10. A igreja de Corinto, ela estava enfrentando diversos problemas, né? Problema relacionado à liderança, problemas morais seríssimos, problemas sociais, culturais, religiosos, eclesiásticos, doutrinários. Era uma igreja cheia de problema, né? Parecia um livro de matemática, a igreja de Corinto. Quando nós olhamos para uma igreja como essas, como a igreja de Corinto, e nós vemos Paulo se dirigir a ela, ali no capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Uma igreja com tantos problemas, mas era uma igreja de Deus, santificados. Então nós percebemos que nem tudo está perdido para nós, quando nós também enfrentamos problemas. Mas um problema específico acerca do qual iremos tratar está relacionado à questão da liberdade. Os membros daquela igreja buscaram a orientação do apóstolo quanto à atitude que eles deveriam ter diante de uma determinada prática gentílica: comer carne sacrificada a um ídolo. A gente vê isso já no capítulo 8. Daí temos aparentemente dois tipos de cristãos: aquele que tinha a consciência firme e não tinha dúvidas quanto a comer carne num templo idólatra, porque considerava o ídolo como nada e a carne como um alimento comum. Mas também tinha um irmão fraco, que tinha uma consciência que o levaria a se escandalizar com essa prática. O primeiro exercia sua liberdade cristã comprando a carne no mercado, sem querer saber de onde foi que veio aquela carne. Mas o que fazer com o segundo irmão? Com aquele cristão que tinha a consciência fraca? Nessa epístola, meus irmãos, o apóstolo Paulo chama a atenção para a consciência desse irmão mais fraco e para a responsabilidade dos cristãos fortes para com ele e para com a unidade da igreja. Nosso desafio nessa noite, então, é entender um pouco melhor a liberdade cristã sob o enfoque do amor e da edificação aos outros, trazer aplicações acerca dessa liberdade no que diz respeito ao nosso uso das mídias sociais e da tecnologia. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é o uso legítimo da tecnologia, vindo aqui em consonância com o que nós já falamos, tanto na escola dominical mais cedo como ontem, né? Então, volte ao texto, 1 Coríntios 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E aqui tem algo curioso. Nesse texto, o apóstolo começa citando, trazendo uma citação que inclusive foi utilizada também no capítulo 6, versículo 12. Se você olhar, capítulo 6, versículo 12, de 1 Coríntios, ele traz essa mesma citação: todas as coisas me são lícitas. Ali no capítulo 6 ele estava relacionando com a questão da imoralidade sexual. E aqui no capítulo 10, Paulo aplica essa citação ao contexto de comida. Trata-se de uma citação de um lema que os coríntios costumavam falar. Então, não são palavras do apóstolo Paulo. Ele está citando o que os coríntios costumavam dizer: todas as coisas são lícitas. E Paulo complementa então esse dito. É como se ele estivesse dizendo: vocês dizem que todas as coisas são lícitas. É verdade, mas não apenas isso. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas são proveitosas. É preciso que entendamos que Paulo não está aqui tolhendo a liberdade, mas está apenas colocando dentro
das balizas corretas, certo? Vá agora para o versículo 25. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então, aqui já no versículo 25, o apóstolo ensina que se deve comer de tudo que se vende no mercado, sem perguntar de onde é que vem, por motivo de consciência. O Senhor, meus irmãos, nos permite comer todas as coisas e devemos ter a consciência pura em relação a isso. E qual é a razão? Paulo responde citando a palavra de Deus no Antigo Testamento. Ele cita Salmo 24, versículo 1. Todas as coisas pertencem a Deus e por isso nós devemos dar graça a Ele por tudo. O teólogo Simon Kistemaker, um comentarista, ele diz o seguinte: Paulo fornece uma interpretação adicional ao aceitar todos os tipos de comida e dar graças por ela. Ouvimos um eco da voz celestial que disse a Pedro para não considerar imundo o que Deus purificou, conforme está lá em Atos, né? Fica implícito que os cristãos judeus podiam comprar carne no mercado de carne e não deviam fazer perguntas sobre a origem de tal carne quando o consumiam. Ao citar o Salmo 24 para dar força ao seu argumento, Paulo deixa de escrever uma conclusão, mas o seu objetivo é claro. Mesmo que o alimento tivesse sido oferecido a um ídolo, isso não deveria ser questão de consciência para os coríntios, porque Deus é o Senhor da criação. Deus criou a carne, o ídolo nada é. Então, o cristão, ele não deveria se escandalizar com a origem, se foi sacrificado a ídolo. Ele compra no mercado, dá graças e come. O cristão forte agia assim. Por quê? Por que ele poderia fazer isso? Porque Deus criou todas as coisas. A razão teológica que está por trás no Salmo 24. O Senhor é Senhor sobre a criação. E aí nós já podemos pensar sobre a questão da tecnologia. O Senhor, Deus, também é Senhor sobre a tecnologia. Nós vimos na escola dominical que Ele cria e governa os tecnólogos. Vamos ler mais uma vez, Isaías 54, versículo 16. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então Deus criou o ferreiro e também aquele que utiliza as criações do ferreiro. Ele é o Senhor sobre todas as coisas e as inovações tecnológicas não ficam de fora. Assim como Paulo se baseia no domínio do Senhor sobre a terra para entendermos que todas as coisas foram criadas por Deus e por isso não devemos nos preocupar com a origem da carne que comemos, podemos aqui entender que o fato de Deus ser Senhor sobre a terra nos permite utilizar de forma legítima as inovações tecnológicas desenvolvidas pelos homens, mesmo homens que não conhecem a Deus e estão em rebelião contra Ele. Homens como Elon Musk, homens como o já falecido Steve Jobs, homens que não cogitavam de Deus, da eternidade, mas que desenvolveram tecnologia e nós podemos usá-las, porque Deus é Senhor sobre tudo, inclusive sobre a tecnologia. Isso porque, meus irmãos, até eles foram criados e ordenados por Deus para os seus bons propósitos. Assim, meus irmãos, somos livres para utilizar as mídias sociais.
nossos celulares e outras inovações tecnológicas, porque do Senhor é a terra e tudo que nela há. A tecnologia em si não é pecaminosa, mas o uso que fazemos dela é o que vai determinar isso. E aí eu gostaria de trazer mais uma vez a história de Noé. Deus ordena que Noé utilize tecnologia humana. Noé constrói a arca de madeira para salvar a humanidade e os animais. E Deus ordenou que Noé utilizasse o betume ou piche para vedar os compartimentos da arca. Por outro lado, também vemos, apenas mais uns capítulos à frente, ali em Gênesis, os homens utilizando a mesma tecnologia para se insurgirem contra o Criador, a utilizarem o mesmo betume, o mesmo piche, para servir de argamassa para os tijolos que construiriam a Torre de Babel. Sabemos que o Senhor estava por trás dos dois eventos, conduzindo a história, mas isso nos mostra que a utilização da tecnologia em si é legítima e um dom de Deus para os homens, pois Deus os dotou com seu espírito para que, imitando o Criador, os homens também possam fazer subcriações, desenvolvendo as potencialidades da criação. Por isso, mais uma vez, podemos afirmar que o uso das mídias sociais é legítimo para os cristãos. Somos livres para utilizá-las. Contudo, meus irmãos, a nossa liberdade precisa ser entendida em conformidade com o que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, a nossa liberdade, ela é qualificada. E aí nós entramos no nosso segundo ponto. Quando não é lícito usar a tecnologia? Volte para o versículo 24, 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Como é difícil, meus irmãos, nós buscarmos o interesse do outro, abrindo mão dos nossos próprios interesses, até mesmo de nossos direitos, por amor a nossos irmãos e a Cristo. No entanto, isso é o que está no cerne, está no centro do verdadeiro cristianismo. O apóstolo Paulo também trata disso em outras epístolas. Veja, abra a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 4. Veja ainda o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Certamente esse ensino reverbera o ensino do mestre, que ao tratar do grande mandamento, ele diz, o segundo, Mateus 22, versículo 39, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, o problema é que nós somos, por natureza, inclinados a buscar somente aquilo que nos gratifica. Dificilmente nos inclinamos a fazer pelos outros aquilo que não nos traz nenhum benefício direto. Entretanto, não é isso que a palavra de Deus nos diz. A nossa liberdade, ela é qualificada pelo que é do interesse do outro e não propriamente do nosso interesse, diz o versículo 24. Observemos agora uma outra questão. Agora vamos para o versículo 28. Porém, se alguém vos disser: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Vamos tentar entender melhor aqui o que Paulo está nos ensinando. Você olhar no versículo 27, ele diz que se um cristão for convidado para ir comer na casa de um incrédulo, ele poderia ir se quisesse e deveria comer tudo que se colocasse na frente dele, sem fazer perguntas por causa da consciência, certo?
Então, agora esse cristão está na mesa de jantar ali do seu anfitrião, mas aí surge o assunto da religião. Então alguém diz assim: olha, essa carne aí, ela veio do mercado da carne de um templo e foi sacrificada a um ídolo. E aí, veja, esse cristão que está na casa de um incrédulo, ele é colocado diante de uma prova. O que ele vai fazer agora? Ele precisa responder de acordo com as suas crenças. Mas aí é uma questão interessante de saber quem é esse informante, né? Que diz que a carne ali foi sacrificada aos ídolos. Os comentaristas, eles ficam entre algumas opções. Um cristão escrupuloso, que estaria ali também, o próprio anfitrião, gentil, ou ainda um outro incrédulo que estivesse ali. Eu acredito que o informante seja o incrédulo presente ou o próprio anfitrião. Mas a questão é: o crente deve continuar comendo depois de ser informado pelo incrédulo que a carne foi sacrificada ao ídolo? Qual é a resposta de Paulo? Ele vai dizer assim: eu tenho a consciência forte de que isso não é nada, pode trazer para cá. Não. A resposta de Paulo é negativa. Isso por causa da consciência do descrente. Do descrente também, sim. A ideia é que o descrente está observando ali como é que o cristão vive, se ele vive de acordo com seus princípios, né? E nesse caso, comer comida sacrificada a um ídolo poderia desabonar a fé do cristão aos olhos do descrente. E então esse descrente poderia ser afastado de Cristo e não aproximado com a atitude daquele cristão. Veja, se a atitude do crente forte fosse comer, depois de saber da procedência, em nome da sua liberdade, isso não traria bem a causa do Evangelho. E é o que é que a gente precisa entender aqui. É que haverá situações em que aquilo que é lícito deve ser evitado. Veja novamente que isso está relacionado não aos meus interesses, mas aos interesses dos outros. Se a minha liberdade pode trazer malefícios à causa de Cristo, eu devo exercer a liberdade me abstendo de certas coisas, pois o meu interesse não deve prevalecer. Veja aqui no versículo 28, nós estamos diante da consciência de um incrédulo. Agora pense também na consciência do irmão fraco, né, que Paulo diz. A nossa responsabilidade, meus irmãos, é primeiro com a edificação dos nossos irmãos na fé. E de maneira alguma, nos ensina o apóstolo, nós podemos ferir a consciência de nossos irmãos que possuem uma consciência fraca, em nome da liberdade. Vejamos o que ele já vinha tratando sobre isso no capítulo 8. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia. No capítulo 8, versículo 9. Ele diz o seguinte: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Versículo 11. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Então, note as palavras contundentes do apóstolo Paulo, afirmando que quando nós golpeamos a consciência fraca de algum irmão, pecamos contra Cristo. E assim, meus irmãos, nós somos ensinados a deixarmos de fazer o que é lícito, não apenas quando não é edificante, mas também quando isso pode colocar em risco a unidade da igreja. E vejam que certas coisas condicionam, ou melhor, refinam a nossa liberdade. Liberdade não é fazer tudo o que se deseja, mas fazer aquilo que edifica e promove a unidade da igreja de Cristo.
Esse é o centro da mensagem aqui de Paulo. Eu sei que nós não podemos fechar os olhos para a questão do irmão fraco, do crente de consciência fraca. É lógico que nós devemos amadurecer, buscar que a nossa consciência se fortaleça pela palavra de Deus. Não se espera que um crente de consciência fraca permaneça a vida toda com a consciência fraca. Nós precisamos progredir e ajudar também os nossos irmãos nesse processo, né? Nesse progresso, a fim de que nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o nosso modelo. Mas, evidentemente, nem todos chegaram a esse grau de maturidade. Nós estamos caminhando e cada um no seu passo. Nós não podemos esquecer que nós precisamos lidar com todos os irmãos de forma amorosa, pois Cristo, diz o apóstolo, morreu por eles, assim como morreu por nós. Esse é o ponto de fraco. Aliás, esse é o ponto de Paulo. O amor. Precisamos amar os irmãos. Abrimos mãos de exercer certas parcelas de nossa liberdade em prol do irmão, por amor. Como ele disse lá em Gálatas, nós somos chamados à liberdade, mas não usemos a liberdade para dar lugar à carne. Sejamos antes, edificando uns aos outros em amor. E aí, meus irmãos, como é que nós podemos aplicar isso em relação ao uso das mídias sociais? Eu creio que elas nos distanciam desse ideal, na medida em que elas nos empurram para a autossatisfação. Vocês já notaram como muitas vezes nós damos mais atenção aos nossos celulares do que às pessoas que estão próximas a nós? É incrível que estamos conversando com algum irmão que está muitas vezes expressando uma angústia, está buscando atenção, apoio, mas nós não paramos de olhar as mensagens que pipocam em nossos celulares. E muitas vezes nós temos a empáfia de dizer: pode falar, meu irmão, que eu estou ouvindo, né? E eu olhando aqui o celular. Será que isso já aconteceu com alguém aqui? Será que alguém já fez isso? Felizmente eu sei que sim. E a mensagem que passamos quando nós fazemos isso é que ver as mensagens de quem está longe, ou as notificações sobre as frivolidades de alguma subcelebridade é mais importante do que ouvir com atenção a pessoa que está diante de nós. Por trás disso está o fato de que não buscamos o interesse do outro, mas apenas o que nos interessa. Até fingimos nos importar, mas no fundo, a satisfação dos nossos corações está sempre à frente do cuidado que temos com os nossos irmãos. Eu creio que isso pode acontecer de muitas formas, não apenas quando damos mais atenção aos nossos celulares. Mas o ponto aqui é que precisamos ter muito cuidado para não sermos dominados pelo desejo de satisfazermos nossos próprios desejos através desses aparelhos, esquecermos das pessoas de carne e osso que estão perto de nós. Nós também não tendemos a nos preocupar com o interesse dos outros nas mídias sociais, porque tudo está centrado na venda da nossa imagem. Nós já falamos sobre isso na escola dominical. Que desejamos no fundo, meus irmãos, quando fazemos uma postagem, é receber atenção através de curtidas e comentários. Queremos ampliar o número de seguidores e vemos os outros como meio de alcançarmos a promoção de nós mesmos. Que triste pessoas enxergarem os outros apenas como potenciais seguidores. Tony Hayek, ele diz que as mídias sociais são verdadeiros espetáculos do ego, como nós vimos à tarde. E ele tem razão. É um verdadeiro desafio para todos nós evitarmos a tentação de utilizar as mídias sociais
para inflarmos o nosso ego e agirmos em prol da edificação dos outros. É um grande desafio. Pensarmos primeiro nos outros. Outra coisa, meus irmãos, o uso das mídias sociais pode macular o nosso testemunho diante dos incrédulos. Vocês lembram lá do episódio do cristão que vai comer na casa do incrédulo? E ele deve abrir mão de exercer a sua liberdade naquele momento em prol do testemunho diante do incrédulo. E aí nós precisamos nos perguntar: que testemunho temos dado nas mídias sociais? Sei que o ponto que nós estamos tratando aqui é da liberdade, que mesmo coisas lícitas, dependendo do contexto, devem ser evitadas em nome da edificação do outro, da unidade da fé. Contudo, eu gostaria de falar também sobre algumas formas inadequadas de se comportar, que sequer poderiam se encaixar na categoria de lícitas, né? E que sem dúvida são escandalosas para os incrédulos. Há muitas coisas que podemos fazer nas redes sociais que podem macular o nosso testemunho, como postagem de fotos ou vídeos que exibem mais do que deveriam, curtidas a conteúdos impróprios e uma série de outras condutas questionáveis. Mas eu gostaria de falar um pouco somente uma coisa: o trato que nós dispensamos uns aos outros quando nos envolvemos em debates sobre os assuntos mais diversos nas redes sociais. Como diz o autor que nós citamos aqui na escola, Jaron Lanier, nas redes sociais nós costumamos liberar o nosso troll interior, nos tornamos duros com os outros. Pessoas calmas e pacíficas no dia a dia, muitas vezes se transformam no ambiente virtual, virando verdadeiras feras ansiosas para lacrar ou mitar num comentário. A ideia é que as pessoas não aceitam ser corrigidas ou contrariadas e geralmente reagem de maneira desproporcional e nada amorosa, promovendo verdadeiros linchamentos virtuais de seus opositores. Tudo isso é triste, e mais triste ainda quando um cristão apresenta um comportamento assim. O que é que os incrédulos pensam quando nós muitas vezes perdemos a linha, xingando os outros, agindo de maneira nada cristã no ambiente virtual? Muitas vezes alguns cristãos dizem que eles fazem isso para defender as posições cristãs. Eu estou sendo um guerreiro, batalhando pela fé nas redes sociais. Mas quanta ironia. Meus irmãos, precisamos entender que o nosso testemunho precisa expressar os valores cristãos também nas mídias sociais. Nós não podemos agir como esses trolls, nos juntando àqueles que promovem assassinato de reputações, lixamentos virtuais, cancelamentos públicos, pois isso dificilmente coopera em prol da causa do reino. Apenas revelam que não conhecemos o amor e não somos motivados por ele nas redes sociais. Cuidado, cristão. Tome cuidado para não espalhar fake news. Cuidado para não caluniar ou difamar alguém por causa de boatos que você recebe no grupo do WhatsApp da família. Precisamos cuidar de nosso testemunho também, meus irmãos, nas mídias sociais. Uma vez que nós não podemos viver vidas duplas, uma no mundo real e outra no mundo virtual. Tenhamos muito cuidado com a nossa postura nas mídias sociais. Nós temos a liberdade, mas essa liberdade tem que ser em prol da edificação da unidade da fé. Terceiro e último ponto. Como usar então a tecnologia? E a resposta o apóstolo Paulo nos diz: para a glória de Deus. Versículo 29.
capítulo 10, versículo 29. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha consciência pela consciência, aliás, minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Já vimos que o apóstolo Paulo nos mostra aqui que nós temos a liberdade de comer de tudo, mas em determinadas situações, visando preservar a unidade da fé e de não golpearmos a consciência de outros cristãos, nós exercemos a liberdade evitando comer aquilo que em si mesmo é legítimo. Vimos também que a nossa liberdade deve ser exercida em prol da edificação e em prol do interesse do outro, e não apenas dos nossos interesses. Mas tem algo mais aqui que o apóstolo nos ensina. Voltemos ao texto mais uma vez. No início do verso 29, ele continua explicando a questão da consciência. Nos mostra que, embora nós possamos ter uma consciência forte a respeito da nossa liberdade, por causa da consciência da pessoa que informou lá que a carne foi sacrificada, nós devemos então nos abster. Em seguida, Paulo faz duas perguntas, uma no final do versículo 29 e outra no versículo 30, que é um ponto mais complicadinho da gente entender. As perguntas, aqui no versículo 29, ele diz assim: pois por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? E a segunda pergunta: se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo porque dou graças? E aqui nós precisamos parar um pouquinho aqui para entender o que é que o Santo Apóstolo está ensinando aos irmãos de Corinto e também a nós. Há uma dúvida aqui se Paulo está citando novamente o pensamento dos coríntios, como ele faz no início, tudo é lícito. Em algumas versões tem inclusive entre aspas, demonstrando que é uma citação. Ou se aqui são perguntas realmente do apóstolo Paulo. Então, há algumas interpretações distintas a respeito dessas duas perguntas, mas eu creio que a melhor interpretação, a que se adequa ao texto, é que Paulo está resumindo o seu pensamento na forma de perguntas. Por quê? Porque não faria sentido ele estar ensinando que nós devemos nos abster quando um incrédulo, alguém informa que a carne é sacrificada, e o contexto nos mostra que a nossa liberdade ela é qualificada pela edificação do próximo, pela unidade da fé, pelo testemunho, e em seguida ele dizer que por que eu vou ser limitado pela consciência do outro, certo? Então, eu creio que essas perguntas são perguntas retóricas que ele faz não questionando, mas como um estímulo para que os coríntios respondam conforme o que ele argumentou antes. Veja, é como se ele perguntasse assim, coríntios, diante do que eu acabei de falar, eu quero que vocês me respondam agora. Por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? E por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? A resposta que Paulo esperava dessas perguntas por parte dos irmãos coríntios é: porque a sua liberdade ou a sua ação de graça poderiam, neste caso, influenciar o irmão fraco a fazer o mal, fazendo ele se sentir tentado a voltar à idolatria ou a difamar. Então, para a gente entender bem, essas perguntas é um resumo que o apóstolo Paulo está fazendo do seu ensino, e ele espera uma resposta conforme o que ele acabou de ensinar, tá bom? Então, creio que isso seja uma boa forma da gente entender essas perguntas do santo apóstolo. Mas admito que esse é um texto bastante debatido
entre os comentaristas, né? Mas em seguida, e isso é o ponto mais importante aqui da nossa reflexão nessa noite, é que ele conclui o seu ensino. No versículo 31, ele começa com a partícula portanto, ou seja, por causa de tudo aquilo que eu acabei de dizer, a conclusão é essa: o cristão deve fazer todas as coisas, inclusive as mais simples, como comer, como beber, para a glória de Deus. Porque os coríntios não deveriam comer ou beber nos templos pagãos? Muito simples, porque a glória dessa refeição seria dada aos ídolos. Mas sabemos que toda glória pertence ao Senhor. E tudo que fazemos deve ser em prol da glória do Senhor, inclusive as menores e as aparentes insignificantes coisas. Da mesma forma que Paulo disse que os coríntios deveriam glorificar a Deus com o corpo e não usá-lo para a imoralidade, no capítulo 6, eles também deveriam glorificar a Deus com o comer e beber, e não fazer uso disso para a idolatria. E aí, meus irmãos, da mesma forma, a nossa liberdade para o uso da tecnologia, que é legítima, já vimos isso, além de dever ser qualificada pela edificação e em prol do interesse do outro, ela deve ser exercida, em última instância, para a glória de Deus. Precisamos pensar, portanto, em maneiras de utilizar as mídias sociais e toda a tecnologia que envolve isso, com essa finalidade. Como podemos glorificar a Deus com as mídias sociais? Eu gostaria de considerar, então, com os irmãos, algumas maneiras como nós poderíamos fazer isso. E aqui, meus irmãos, primeiramente, eu não quero ser ingênuo de dizer que nós podemos mudar o mundo por meio de postagens das mídias sociais, tá bom? Nós não vamos ganhar o Brasil para Cristo através do compartilhamento de mensagens de reflexões bíblicas. Mas como em tudo, devemos glorificar ao Senhor, as pequenas coisas envolvendo nosso uso diário do celular, das redes sociais, também devem ser encaradas como oportunidades, pequenas contribuições para que nós atinjamos este alvo da glória de Deus. Tá bom? Então, alguns conselhos aqui, pouquíssimos, mas que eu acho que são importantes para nós. Primeiro, utilize as redes sociais para se aproximar das pessoas. Em vez de fazer guerra nas redes sociais, utilize para superar as distâncias físicas e cultivar amizades verdadeiras. Consolide relacionamentos saudáveis. Nós sabemos que nada substitui o contato face a face quando envolve a afeição, foi o que nós dissemos ontem. Mas muitas vezes nós podemos utilizar essas ferramentas para superar as dificuldades da distância. Quantas e quantas pessoas que nós gostamos estão distantes e nós podemos amenizar, né, a limitação através das mídias sociais, através de videochamadas, através da tecnologia em si, e isso é uma bênção. Utilize para isso. Você glorifica a Deus fortalecendo relacionamentos com os seus irmãos, com seus familiares, com seus amigos. Quando não é possível fazer pessoalmente, através dos meios virtuais, leve palavras de encorajamento, consolo e até mesmo exortação aos irmãos. Isso é usar as mídias para edificação. A nossa prática diária do pastoreio mútuo, nós podemos nos servir dessas ferramentas, glorificar a Deus também nesse sentido. Utilize
as mídias sociais com sabedoria para celebrar as dádivas de Deus. É claro que nós podemos utilizar as mídias sociais para compartilharmos alegrias, conquistas. Como filhos de Deus, nós devemos lembrar que todas as coisas provêm dele. Agora, uma advertência, né? Cuidado para não cair no extremo de expor a sua vida em demasia, abrindo espaço que deveria ser partilhado apenas com quem pode te edificar, para pessoas que querem apenas satisfazer a curiosidade. Isso não é um uso sábio, meus irmãos. Por outro lado, é muito bom quando nós reconhecemos que todas as boas dádivas que por graça alcançamos vêm de Deus. Quando a gente compartilha essas coisas e reconhece que tudo vem de Deus, os nossos amigos, os nossos familiares vão dar graças a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. E isso também glorifica a Deus. Veja, pequenas coisas. Podemos utilizar, assim, as mídias para a glória de Deus. Utilize as mídias sociais para divulgar assuntos da palavra de Deus, seja para a edificação dos nossos irmãos na fé, seja para a evangelização dos descrentes. Quem de nós nunca foi edificado por um texto, um áudio ou um vídeo compartilhado por algum irmão nas redes? Imagine quantas utilidades podemos dar a um grupo de WhatsApp, por exemplo, dos professores da escola dominical. Troca de informações, partilha de conhecimento, sugestões de leitura. Quantos e quantos bons livros eu não li porque alguém me indicou nas mídias sociais e eu fui muito abençoado por isso. Então, podemos pensar em várias maneiras de utilizar a tecnologia e as mídias para facilitar e propiciar meios de edificação mútua para o povo de Deus. Gostaria de dar um exemplo rapidamente da minha igreja. Nós temos um aplicativo da própria igreja, onde compartilhamos pedidos de oração, os materiais da escola dominical, os estudos dos pequenos grupos, tudo isso na palma da mão, facilitando a vida dos irmãos. Isso é usar a tecnologia para a glória de Deus. Nós não podemos desprezar a utilidade de se compartilhar também mensagem de cunho evangelístico. Como eu falei, nós não somos ingênuos de achar que vamos transformar através da sua postagem lá no Twitter. Mas nós sabemos que nosso Deus é um Deus que se revela pela sua palavra. E muitas vezes basta uma palavra para quebrar o coração de um incrédulo. Então, use as mídias sociais para a glória do Senhor, para o seu amigo incrédulo do trabalho, da escola, da faculdade. Use para a glória de Deus. Meus irmãos, utilize as mídias sociais. E aqui é uma dica, né, bem prática, para revisitar os sermões da sua igreja. Muitas igrejas possuem o hábito de gravar os sermões e disponibilizá-los, né? Geralmente nós passamos a semana, quando nós passamos a semana meditando no que foi pregado no domingo, nós permitimos que a palavra de Deus trabalhe de forma mais profunda em nossas vidas. Ouvir novamente o sermão nos ajuda nesse sentido. Eu, particularmente, já fui muito abençoado ouvindo o sermão e, através da disponibilização ali no carro, no trânsito, ouço novamente, sou abençoado, fico meditando naquilo que foi pregado. Mas aí eu gostaria de fazer uma observação semelhante do que eu fiz ontem. Eu não aconselho também que os irmãos fiquem procurando pregadores famosos no YouTube, ouvindo pregações à la carte, pois isso pode parecer, mas não é saudável. Dê prioridade a ouvir o seu pastor, aquele que conhece as suas ovelhas e traz o alimento que elas estão precisando. Somos abençoados ouvindo um Augusto Nicodemos.
mas ele não conhece as tuas necessidades. Pastor Wallace conhece. Dê prioridade ao seu pastor. E é um fenômeno muito comum, né? Mas é perigoso. Os crentes, como falamos ontem, achar que podem substituir a comunhão na igreja local apenas com os cultos online e ouvir pregações a seu bel prazer. Hoje eu quero ouvir uma pregação em Hebreus. Procuro lá esse pregador. Hoje eu quero ouvir uma pregação em Gênesis. Não é assim que funciona, meus irmãos. É claro que nós podemos nos servir de boas mensagens e estudos que são disponibilizados. Eu mesmo já fui muito abençoado com isso. Mas nós não podemos deixar de valorizar a pregação dos nossos líderes, aqueles que têm a responsabilidade diante de Deus de cuidar de nós. Ouça os seus líderes, como o autor aos Hebreus nos fala. Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina que nós fomos chamados à liberdade. Capítulo 5, versículo 13 de Gálatas. E essa liberdade, meus irmãos, ela não pode ser usurpada por ninguém, pois foi Cristo quem nos conferiu essa liberdade. Mas como nós vimos, essa liberdade não significa fazermos tudo que desejaríamos fazer. Porque se assim fosse, nós acabaríamos nos tornando escravos dos nossos próprios desejos e a liberdade não mais existiria. Liberdade, portanto, meus irmãos, é fazer aquilo que Deus quer. E o Senhor não nos deixou sem as balizas para exercermos a nossa liberdade. A palavra de Deus nos ensina que a nossa liberdade deve ser exercida em prol da edificação e do interesse do próximo. Desse modo, somos livres para desfrutarmos de todas as coisas que Deus tem nos propiciado por meio da sua criação, sendo Ele mesmo o Senhor sobre tudo. Nós sabemos que Cristo reina sobre todas as coisas de forma soberana, inclusive sobre a tecnologia. Mas nós também sabemos que nem toda tecnologia ainda foi submetida à sua vontade. Mas quando esse dia chegar, nos diz Tony Hayek, Deus vai revelar a sua cidade santa diante dos nossos olhos. Essa cidade estará livre de todo o pecado e será repleta de inovações que parecem quase inimagináveis agora. Se usadas com cuidado e disciplina, as ferramentas digitais são, nas palavras de John Piper, um baú de tesouros da glória de Deus. Por fim, eu gostaria de citar mais uma vez o Tony Hayek, que ele diz assim: a nossa esperança redentora final não repousa na tecnologia. Nós usamos a tecnologia para fins específicos. Embora o tecnofetichismo, como um fim em si mesmo, nunca seja o objetivo, a solução não é simplesmente ignorar o celular. Chesterton nos proíbe de nos tornarmos cegos para esse poder de tirar o fôlego que nossos telefones possuem, o qual pode ser rastreado à glória de Deus. Precisamos utilizar da liberdade que Cristo nos concede para humildemente nos maravilharmos com as bênçãos tecnológicas, reconhecendo que tudo vem de Deus, e então utilizá-las para os bons propósitos. Peçamos, meus irmãos, sabedoria e a disciplina necessária para usarmos nossos telefones e as mídias sociais para a glória de Deus e para a edificação do próximo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é rei sobre o universo. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos.
inclusive sobre a tecnologia que é desenvolvida pelos homens. Agora, Pai, nos dá sabedoria para utilizarmos de forma que o Senhor seja mais glorificado. Não deixe, meu Pai, que caiamos, ó Deus, na busca dos nossos próprios interesses e esqueçamos de olhar para o interesse dos nossos irmãos, o interesse do outro. Que possamos fazer todas as coisas pelo amor de uns para com os outros. Que a nossa fé atue pelo amor, como diz o Santo Apóstolo. Que o Senhor nos ajude a vigiarmos quanto ao nosso testemunho nas mídias sociais. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê autocontrole, que o Senhor nos dê disciplina, que o Senhor seja em tudo, em todos, para a glória do Teu próprio nome, ó Pai. Que o Senhor abençoe esta amada igreja, que cada irmão aqui presente possa sair daqui Te glorificando mais nas pequenas coisas do dia a dia, nos seus relacionamentos, no seu uso da tecnologia e das mídias sociais. Para a glória do Teu nome, Pai, é que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho, que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor.